Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, mergulhamos nas profundezas da carta de Tiago, uma poderosa mensagem que desafia e inspira nossos corações a enfrentar as provações com alegria e a buscar uma fé perseverante e inabalável. Neste capítulo, Tiago nos lembra que as dificuldades e desafios que encontramos em nossa jornada de fé não são motivos para desespero, mas sim oportunidades para crescimento espiritual e fortalecimento da nossa confiança em Deus. Tiago 1. Alegria nas provações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas, sobre a prática da palavra de Deus. Meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Hoje somos chamados a refletir sobre uma das mensagens mais profundas e transformadoras da Epístola de Tiago, capítulo 1. Este capítulo nos desafia a enxergar as provações de uma perspectiva celestial, a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas dificuldades e a entender que a prova da nossa fé produz perseverança. Tiago começa nos instruindo a considerar motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. À primeira vista, isso pode parecer uma tarefa impossível. Quem de nós, ao enfrentar desafios, naturalmente se alegra? No entanto, a alegria a que Tiago se refere não é uma alegria superficial, mas uma profunda confiança e satisfação em saber que Deus está trabalhando em nós através dessas provações. Essas dificuldades não são em vão,
Elas têm um propósito divino de nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para o que está por vir. A prova da nossa fé produz perseverança. E o que é perseverança, senão a capacidade de continuar firme, de manter a fé e a esperança, mesmo quando tudo parece estar contra nós? A perseverança não é apenas resistir, é avançar com a confiança de que Deus está no controle, de que Ele é fiel e de que suas promessas são verdadeiras. E essa perseverança deve ter ação perfeita, para que sejamos aperfeiçoados e completos, sem nos faltar coisa alguma. Se algum de nós tem falta de sabedoria, Tiago nos exorta a pedi-la a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar. Sabedoria é mais do que conhecimento. É a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira que glorifique a Deus e beneficie aqueles ao nosso redor. É discernir a vontade de Deus em cada situação. É entender os tempos e as estações de nossa vida e agir conforme sua direção. Mas essa sabedoria deve ser pedida com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. E tal pessoa não deve esperar receber nada do Senhor, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago também nos adverte sobre a humildade da vida. O irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. O sol se levanta com seu calor, seca a relva, sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim, também o rico murchará em seus caminhos. Essa passagem nos lembra da brevidade da vida e da necessidade de viver com uma perspectiva eterna, valorizando o que realmente importa aos olhos de Deus. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa promessa é um poderoso incentivo para nos mantermos firmes em nossa fé. As provações são temporárias, mas a coroa da vida é eterna. Quando tentados, não devemos culpar a Deus, pois Ele não pode ser tentado pelo mal, nem tenta a ninguém. Cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo, que concebido dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Devemos ser vigilantes e resistir às tentações, confiando na força e na graça de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nosso Deus é constante, fiel e generoso. Segundo sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Como filhos de Deus, somos chamados a viver de acordo com sua palavra, a ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ser praticante da palavra significa viver de forma que nossa fé seja evidente em nossas ações, palavras e atitudes. Tiago nos lembra da importância de ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Devemos nos livrar de toda impureza moral e maldade, recebendo de boa vontade a palavra em nós implantada, poderosa para salvar nossas vidas. Ser praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a nós mesmos, é fundamental. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Tiago também fala sobre a verdadeira religião, pura e imaculada diante de Deus. Ele nos lembra que não se trata apenas de rituais ou cerimônias, mas de ações concretas que refletem o amor de Deus em nossas vidas. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo são expressões de uma fé genuína e viva. Ao enfrentarmos provações, devemos lembrar que elas são oportunidades de crescimento espiritual.
Cada desafio é uma chance de fortalecer nossa fé, de desenvolver perseverança e de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. É na fornalha da aflição que nosso caráter é refinado e nossa fé é purificada como o ouro. Devemos pedir sabedoria a Deus, especialmente em tempos de provação. A sabedoria divina nos ajuda a ver além das circunstâncias imediatas e a confiar no propósito maior de Deus para nossas vidas. Ela nos capacita a tomar decisões que honrem a Deus e beneficiem aqueles ao nosso redor. A fé que Tiago descreve é uma fé prática e viva. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Devemos colocá-la em prática em nossa vida diária. Devemos ser agentes de mudança, levando a luz de Cristo a um mundo que está em trevas. Devemos ser rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A ira do homem não produz a justiça de Deus, e devemos buscar a paz e a justiça em todas as nossas interações. Devemos nos livrar de toda impureza moral e maldade, recebendo de boa vontade a palavra implantada em nós. A palavra de Deus tem o poder de salvar nossas vidas, e devemos permitir que ela transforme nossos corações e mentes. A verdadeira religião, como Tiago descreve, é cuidar dos necessitados e manter-se puro do mundo. Devemos viver uma fé autêntica que se manifesta em amor e cuidado pelos outros. Devemos ser exemplos vivos da graça e misericórdia de Deus, refletindo seu amor em tudo o que fazemos. Que esta mensagem nos encoraje e motive a viver uma vida de fé inabalável, perseverando nas provações, buscando sabedoria com fé e sendo praticantes zelosos da palavra de Deus. Que sejamos transformados à imagem de Cristo, refletindo sua luz e amor em todas as áreas de nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, viemos a Ti neste momento de oração, com corações humildes e cheios de reverência, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade e o Teu amor infinito. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas com o poder da Tua palavra. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por Tua misericórdia e graça que se renovam a cada manhã. Pai, estamos diante de Ti, conscientes das provações e desafios que enfrentamos em nossa jornada. Tiago nos instruiu a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. Senhor, ajuda-nos a enxergar além das dificuldades e a encontrar alegria em meio às tribulações, confiando que Tu estás trabalhando em nós e através de nós para Teus propósitos gloriosos. Senhor, muitas vezes nos sentimos fracos, abatidos e sem forças para continuar, mas em Ti encontramos a nossa força e a nossa esperança. Tu és a nossa rocha e fortaleza, nosso refúgio em tempos de angústia. Clamamos a Ti, ó Deus, por uma renovação de forças. Dá-nos a perseverança que precisamos para enfrentar cada dia, para superar cada obstáculo e para permanecer firmes na fé, sabendo que Tu estás conosco em cada passo do caminho. Senhor, pedimos sabedoria, conforme Tua palavra nos ensina. Tu disseste que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Ti, que a concedes livremente a todos, sem criticar. Pedimos, pois, sabedoria para discernir a Tua vontade, para tomar decisões que Te honrem e para viver de maneira que reflita o Teu amor e a Tua verdade. Dá-nos um coração sábio e um espírito de discernimento, para que possamos caminhar de acordo com os Teus propósitos. Pai, também pedimos fé. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, movida e agitada pelo vento. Queremos ser firmes e constantes em nossa fé, sabendo que Tu és fiel e cumpridor de todas as Tuas promessas. Fortalece-nos, para que possamos resistir às tentações e permanecer inabaláveis em nossa caminhada contigo. Senhor, sabemos que Tu exaltas os humildes e abates os soberbos.
Ajuda-nos a viver em humildade, reconhecendo nossa total dependência de Ti. Que possamos nos gloriar em nossa alta posição como Teus filhos e servos, e que nunca esqueçamos a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Livra-nos da arrogância e do orgulho, e que possamos viver em submissão à Tua vontade, buscando sempre Te agradar em tudo o que fazemos. Pai, estamos cientes como passa rápido a vida. Que possamos viver com uma perspectiva eterna, valorizando aquilo que realmente importa aos Teus olhos. Ensina-nos a ser ricos em boas obras, a usar os recursos que nos deste para abençoar os outros e a armazenar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Senhor, pedimos Tua proteção contra as tentações e o mal. Sabemos que cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Dá-nos força para resistir às tentações, para fugir do pecado e para viver em santidade. Que possamos sempre lembrar que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Senhor, queremos ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Ajuda-nos a viver de maneira que nossa fé seja visível em nossas ações, palavras e atitudes. Que possamos ser luz e sal neste mundo, refletindo o Teu amor e a Tua graça em tudo o que fazemos. Dá-nos coragem para defender a verdade, para amar os outros como Tu nos amas e para servir com humildade e alegria. Pai, oramos por uma fé viva e genuína, que se manifesta em amor e cuidado pelos necessitados. Que possamos visitar os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e não nos deixar contaminar pelo mundo. Ajuda-nos a viver uma religião pura e imaculada diante de Ti, nosso Deus e Pai. Senhor, sabemos que a ira do homem não produz a Tua justiça. Ajuda-nos a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Que possamos viver em paz com todos, buscando a justiça e a retidão em nossas relações. Pai, entregamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu cuidas de nós e que tens um plano perfeito para cada um de nós. Ajuda-nos a confiar em Ti de todo o nosso coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, queremos reconhecer-Te e sabemos que Tu endireitarás as nossas veredas. Senhor, que Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos viver cada dia com gratidão, alegria e esperança, sabendo que Tu és por nós e que nada pode nos separar do Teu amor. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Clamo Jesus, ouve minha voz, traz Tua paz, disse com os olhos.